Hoje começa o julgamento dos golpistas. Tá cheio de foto por aí, a gente nem pode usar essas fotos na capa, porque são fotos... São fotos com crédito, então nós não podemos usar na nossa capa, mas não tem problema, a gente mostra aqui bem rapidamente. São fotos de jornalistas, em geral das mídias liberais, tá? E o que está rolando agora o que mais rola são essas fotos do Bolsonaro atrás de alguma grade, né? No caso aí, ele ali, a Michelle, depois ele sozinho, nesses trio elétricos, né? Que tem lá as grades, a foto é de baixo para cima. Então dá esta impressão de aprisionamento, de prisão, que é o destino de Bolsonaro, ninguém duvida disso. Então agora, às 9h30, começa o julgamento do primeiro núcleo golpista, que é o núcleo da cúpula golpista, da direção golpista. Além do Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, o Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, o Anderson Torres, todo mundo lembra dele, ministro da Justiça e depois foi o secretário de Segurança que viajou para permitir o golpe no 8 de janeiro, o Augusto Heleno, general Augusto Heleno, o Mauro Cid, o Paulo Sérgio Nogueira e o Wagner Braga Neto. O Mauro Cid tem um acordo de delação premiada, é um caso à parte. Os demais, todos, essa cúpula golpista aí, vai ser inevitavelmente condenada, não dá para saber se serão a mesma pena, se as penas terão diferença entre eles, mas todos serão condenados e, no mínimo, Ramagem, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, não sei não, porque o Exército está bancando ele, e Walter Braga Neto e, claro, Bolsonaro, esses deverão ser condenados à prisão. Tá? O Mauro Cid não, tá? Esse almirante Almir Garnier deveria ser, viu? Ele foi um protagonista. Vamos ver como é que as Forças Armadas vão se comportar, porque está tendo uma pressão muito grande nos bastidores das Forças Armadas para amenizar, para baixar a bola, né, enquanto vão tentando tramitar com o projeto de anistia. Ontem saiu um levantamento do Estadão dizendo que, de fato, apoiadores do projeto de anistia são um terço da Câmara. É bastante, mas não é suficiente para aprovar. Não é suficiente para aprovar. Acho difícil, na medida que o julgamento vai rolando, né, que esse espaço aconteça. A condenação, ou a provável condenação, o julgamento está rolando, daquela Débora Santos, a que fez aquela pichação na estátua. Então, estão tentando criar uma onda na internet, que é uma pobre cabeleireira, que ela só escreveu com batom, porque o pedido é de condenação de 14 anos. Claro que não vai ficar presa 14 anos, mas tem uma coisa assim, quer dizer, não foi nada, imagina, só batom e tal. Essa é a conversa dos golpistas. Bom, julgamento na primeira turma. Então, não é julgamento no plenário, tá? Julgamento na primeira turma. O relator é o Alexandre de Moraes, o presidente é o Zanin e o Fux, a Carmen Lúcia e o Dino completam esta primeira turma. O julgamento não é no plenário. É na primeira turma, que é a turma chamada criminal do STF, tá? Então, esses é que vão fazer o julgamento. Mais uma vez, sob a presidência do Zanin. Né? O Alexandre de Moraes vai aparecer muito no julgamento, porque ele é o relator. Né? Então, por exemplo, hoje começa com ele lendo o relatório dele. Tá? É um negócio assim, tem toda essa emoção no começo, mas depois vai ficando meio enfadonho, né? São textos enormes, leituras muito alongadas. Né? Vamos ver. Dinâmica do julgamento. Então, o que rola hoje? O que rola ao longo dessa sessão, da manhã e da tarde, talvez indo até a noite hoje. A leitura do relatório do Alexandre de Moraes, a leitura do parecer do Paulo Gonet, o pronunciamento dos advogados de defesa, então, de cada um dos acusados. Então, cada um são 8 acusados, né? Vai falar. Tá? Então, por isso que eu digo que vai longe. E aí tem a votação das denúncias de cada um deles. Bolsonaro, Ramagem, Braga Neto, então cada um. Se eles forem denunciados, a partir de hoje são réus. Se não forem denunciados, o processo acaba. Tá? Serão denunciados, todos virarão réus ao final
do dia de hoje, não, desculpa. Hoje é amanhã, tá? Então, dificilmente vai dar tempo de fazer, por exemplo, a votação das denúncias hoje. Deve ser votada amanhã, tá? Devem ser votadas amanhã as denúncias, tá? Esse é o andamento do julgamento. Bom, paralelamente a esse julgamento, está rolando duas votações, né? A votação, dois julgamentos. O julgamento da Carla Zambelli, lembra-se, nós falamos ontem, mostramos o vídeo dela perseguindo o jornalista Luan Araújo nas ruas de São Paulo, na véspera do primeiro turno em 2022, de arma em punho. Então está rolando o julgamento dela, e está rolando também o julgamento da Débora dos Santos, que virou quase que um dos símbolos da tentativa de golpe, né? Ela está aí, ela que pichou ali com batom na estátua da Justiça, ali diante do STF, o Perdeu Mané, né? E celebrou, fez festa, comemorou e tudo, eles achando que de fato o objetivo seria atingido. Qual era o objetivo dessa manifestação? É importante sempre rememorar. O objetivo do 8 de janeiro não era ele em si mesmo ser o golpe de Estado. Isso não tem nenhum, né? É o que aconteceu, né? Invadiram, foram retirados e tal. Era fazer o levante das Forças Armadas para que as Forças Armadas dessem o golpe. Era esse o objetivo, né? Foi assim que, como não houve o levante das Forças Armadas, por falta de condições políticas, né, por falta de apoio, porque os generais recuaram, fala-se da história do governo Biden e tal, né? Então, essa turma foi de batom na mão, né? Essa turma ficou de batom na mão, ficou de tubinho de batom na mão. Puxaram o tapete deles. E aí é isso, né? Esses foram os chamados manés, que eu disse era mané, né? Mané foram eles, né? Os mané do golpe, né? Que é a turma que foi condenada, ou ainda está sendo condenada, né, em primeiro lugar. Agora começa o processo, então, dos verdadeiros golpistas, dos dirigentes do golpe, tá? O que aconteceu? O STF suspendeu a votação dos dois julgamentos. O julgamento da Carla Zambelli acontece no plenário, tá? O julgamento, então, para a cassação de mandato de parlamentar é no plenário. Então, está rolando no plenário. O julgamento da Débora dos Santos acontece na primeira turma, a mesma turma do julgamento hoje do Bolsonaro e sua gangue. Mas não tem nenhum problema rolar paralelamente, porque ambos os julgamentos são virtuais, não tem sessão física ali, os ministros, não, é tudo virtual. O que o ministro faz é depositar o seu voto. Tá? É depositar o seu voto no sistema eletrônico do STF. É assim que rolam esses julgamentos virtuais. Então, o que aconteceu ontem? Não é que teve uma decisão, portanto, uma decisão política do STF de parar os julgamentos porque os outros são... Não. Foi com diferença de minutos, dois ministros pediram. Um ministro, no caso da Carla Zambelli, tá? O Nunes Marques, outro ministro, no caso da Débora dos Santos, o Fux, pediram vistas. Então é isso, não é que o STF suspendeu, não. O pedido de vistas suspendeu os dois julgamentos. Portanto, houve uma mudança no regimento do STF. No passado, um ministro pedia vista, Gilmar Mendes já fez isso mais de uma vez, né? Você pedia vista e ficava 1 ano, 2 anos, não tinha prazo para o ministro devolver para o plenário ou devolver para a turma para o julgamento continuar. Então isso mudou. Hoje o prazo é 90 dias. Então, na prática, o que eles conseguiram é 90 dias de postergação. Mas também, diferentemente do que acontecia no passado, quando um pedido de vista, de fato, paralisava o julgamento, ele só paralisa o voto daquele que pediu vista. O resto pode continuar votando. Então, o que aconteceu? A Carla Zambelli já está condenada, tá? Porque ontem, depois do pedido de vista, que suspendeu, então, o prazo, deu 90 dias para ela, deu 90 dias para o Fux,
tanto o Zanin quanto o Dino votaram. Então é isso, né? Suspende, mas como o julgamento é virtual, eles podem ir depositando os votos. Então ontem já deu 6 votos para a condenação da Carla Zambelli. Ela, na prática, está condenada. Desculpa, esqueci de falar do Toffoli também. Não, falei bobagem. Aqui o Luiz Mergulhão, parece que o Toffoli antecipou o voto. Verdade, o Dino já tinha votado. Obrigado pela correção. Então, ontem o Zanin e o Toffoli votaram depois da suspensão. Então, que aí dá 6, né? Em 11, 6, maioria. Então, você tem o Gilmar, que é o relator, o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e a Carmen Lúcia tinham votado antes do pedido de vista, 4 votos. E aí ontem, depois do pedido de vista do Nunes Marques, tanto o Zanin quanto o Toffoli votaram, e aí deu 6 votos, já deu maioria. A Carla Zambelli está condenada. Tá? Obrigado aí pela correção, Luiz Mergulhão. Tá? É isso, condenada. Vamos ver. E aí a condenação, todos eles estão pelas mesmas penas, tá? Então, 5 anos e 3 meses de prisão. Vamos ver se ela vai cumprir efetivamente prisão ou se vai ter direito a domiciliar, tal. Isso aí só lá no final nós vamos ver. Multa e cassação do mandato. Então vai perder mandato, isso é inevitável. Mais uma vez, a perda do mandato não é automática. Vai para o Congresso e o Congresso tem que aprovar. Tá? Então vamos ver também como é que o Congresso vai se comportar, vai ser um bom teste. Mas quer saber? Está perdida. Está liquidada. Bolsonaro já largou da mão dela. A gente já vem falando disso. Bolsonaro já largou mão da Zambelli lá desde 2022. É interessante isso, porque ela continua alinhada nas fileiras fascistas, faz uma pose de que está ali, que é uma líder fascista, que está integrada no bolsonarismo, mas hoje ela está completamente escanteada no bolsonarismo. O Bolsonaro não a perdoou, nem ele, nem os filhos, nem a Michele, por ela ter feito este gesto de perseguir o Luan, com a repercussão que teve e que levou, na visão do Bolsonaro e da cúpula bolsonarista, acabou levando à derrota deles na eleição. Ontem, Bolsonaro e Tarcísio foram nesse podcast, o Inteligência Limitada. E lá ele reafirmou isso que eu já venho falando aqui, e é algo que rola já desde 2022, desde depois da eleição. De fato, Bolsonaro não suporta a Zambelli por conta disso, né? E ele reafirmou isto ontem nessa entrevista junto com o Tarcísio. Mas da forma que foi usada a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. É o cinismo do sujeito, né? Não, teve gente dizendo, o Bolsonaro defende armamento. Como se o Bolsonaro não defendesse o armamento. Vai lá. Mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 Tirou o mandato da gente. Tirou o mandato da gente. Tá aí. Tá lá. Está inconformado até hoje, ele não aguenta a Zambelli. Nessa entrevista também, o Bolsonaro reafirmou que é candidato a 2026 e só deixa de ser candidato morto. Tá? E o jogo é esse, né? E o Tarcísio apoiou, diz que é isso mesmo. Tal. Este é o jogo entre eles, né? O Bolsonaro diz até o fim que vai ser candidato, o Tarcísio diz até o fim que apoia a candidatura e no final, como ele não vai ser candidato, já se sabe, né, ele vai ser o Tarcísio, muito provavelmente o candidato da extrema-direita.